Reencontro. Doutrina espírita. Temas e debates. Estudo. TV SEAC apresenta Reencontro com Sidney Fernandes. Olá, bom dia, seja bem-vindo a mais um programa do Centro Espírita Amor e Caridade. Hoje nós vamos dar início ao mais um programa Reencontro, comigo, Theo Oliveira, e também com a participação do Sidney Fernandes. Você nos acompanha pelo Facebook, no YouTube e também pelo site www.radioseac.com.br e futuramente também pelo site www.tvseac.com.br. Vamos pegar aqui o bom dia do nosso amigo de sempre, o Sidney Fernandes. Bom dia, Sidney, uma ótima quarta-feira. Seja bem-vindo a mais um programa Reencontro. Bom dia a todos, que tenhamos um bom reencontro. Sidney, antes do nosso programa a gente sempre procura aí trazer algumas informações novas ou apenas aquecer algumas antigas informações. Você tem alguma coisa para os amigos que nos acompanham nessa manhã? Você já anunciou, brevemente teremos o nosso site www.tvseac.com.br, que vai facilitar para os nossos seguidores, nossos espectadores e até nossos ouvintes a acompanharem os nossos programas pela TV SEAC. Não apenas aqueles que eu apresento o reencontro da quarta-feira, como também o Pinga Fogo da sexta-feira, e também outros trabalhos que são realizados aí por vocês com outros colaboradores do SEAC, Theo Oliveira. Tá certo, Sidney. Então, aquelas pessoas que ficaram órfãs do site vão voltar, porque mesmo em tempos de tecnologia, todo mundo sabendo trabalhar com tantas outras coisas, mas por mais fácil que seja para a gente que mexe todos os dias, algumas pessoas ainda encontram uma certa dificuldade, como entrar no site do YouTube, tem que pesquisar o canal e depois tem que buscar algum tipo de vídeo. No caso, como o Sidney disse, da TV SEAC, basta você adentrar ao site www.tvseac.com.br, você já dá de cara com o conteúdo e não precisa fazer mais nenhum tipo de atividade, assim, diferentemente do Facebook, pois o Facebook você ainda tem que fazer um cadastro, tem que procurar a página, tem que seguir a página, e como o Sidney disse da TV SEAC, é o que acontece na Rádio SEAC. Na Rádio SEAC você coloca www.radioseac.com.br, automaticamente o nosso som já começa a tocar e você acompanha tudo que rola 24 horas na programação da Rádio SEAC. É só isso, Sidney. Vamos para a nossa oração inicial, então? Mais uma lembrança, na retaguarda, Sérgio Totti está sempre nos alertando quanto às novidades e os alertas que precisam ser dados. Ele está nos lembrando aqui que começou na segunda-feira um novo programa pela TV SEAC. O que é o Espiritismo? Um trabalho que vai ser reprisado amanhã, na quinta-feira, e consta dele a minha participação entrevistando o Orson Peter Carrara, da cidade de Matão, em 30 trabalhos que realizamos sobre o que é o Espiritismo. Trata-se de uma espécie de mini-curso sobre a doutrina espírita, versando sobre os pontos fundamentais da doutrina, através de uma pessoa muito bem preparada, que tem muita didática, muita facilidade para se expressar, muito bom humor, trazendo assim histórias, ilustrações, que é o Orson Carrara. Então, na segunda-feira, já tivemos a inauguração desse trabalho, e na quinta-feira, amanhã, teremos a reprise. Eu não tenho bem os horários aqui. Talvez o Sérgio tenha, se ele me passar, eu colocarei para que os nossos companheiros não deixem de seguir. Muita gente, como você tem acompanhado, Theo, pede-nos que nós disponibilizemos textos, cursos, para que elas possam aprender um pouco mais de doutrina espírita. Pois bem, conseguimos parcialmente atender a essa reivindicação. Eu digo parcialmente porque a doutrina é muito vasta
não vão ser suficientes apenas 30 aulas para que conheçamos totalmente o conteúdo da doutrina. Nós vamos precisar de estudar constantemente. Eu leio, releio as obras da codificação de Allan Kardec, estou relendo agora mais uma vez o Obreiros da Vida Eterna, e sempre tem uma novidade. Até parece que os textos mudaram, mas não, é a gente que mudou e tem agora uma nova visão. Mas o curso de Espiritismo está à disposição na segunda e na quinta-feira. O Sérgio está fuçando para mim ali os horários para eu poder repetir, mas ele lembrou que esse curso está à disposição em qualquer horário no meu site, www.sidneyfernandes.com.br. Quem tiver interesse em estudar, reestudar, passar e repassar os conteúdos desse curso, eles estão ali no meu site para quem queira efetivamente ter interesse sincero em estudar e aprender um pouco mais da doutrina espírita. Tá certo, Sidney. Vamos então começar o nosso programa. Vamos primeiramente aqui, eu gostaria de abraçar alguns amigos que já chegaram, o Marcelo Stu, a Elisete da Silva, a Cecília Magalhães, a Elisângela Aparecida, a Tiese Lopes, também a Aline Ruedas, Fabiana Severino, Regina Souza e também a Elda Souza Santanelli. Lá no YouTube temos a Elis Patrícia, a Márcia Regina Franco Jorge e a Maria de Fátima Martim. Vocês que estão nos acompanhando, vamos nesse momento elevar o nosso pensamento, pensar nas coisas boas, trazer para o nosso íntimo os bons pensamentos de, quem sabe, pedir aos bons espíritos para que nos ajudem a quebrar algumas barreiras que possam estar atrapalhando o nosso crescimento. E essas barreiras talvez sejam coisas que um pouco de esforço de nossa parte também possam ser mais facilmente quebradas, porque muitas vezes colocamos nos ombros dos bons espíritos que nos ajudam quase que toda a responsabilidade daquilo que é nosso, né? Se nós temos 100% de responsabilidade em determinada situação, colocamos 99% com eles e ficamos com apenas 1%, e muitas pessoas colocam 100% na conta dos espíritos. Mas nós temos também que caminhar, temos que andar em direção a essas barreiras para que possamos senti-las mais de perto e, quem sabe, possamos atravessá-las. O que primeiramente vem à nossa mente é o perdão, pois muitas pessoas esperam de quem não é responsável o primeiro passo, sendo que muitas vezes, independentemente do lado, pense nisso a partir de hoje, o primeiro passo sempre tem que ter dado a partir daquele que tem um pouco mais de conhecimento. Se nós temos um pouco mais de conhecimento, esquece, deixe de lado quem fez o que para quem, faça a sua parte. Se depois lá na frente isso não tiver surtido o efeito desejado, pelo menos você tenha a consciência tranquila, não só material, mas espiritualmente, de que tudo foi possível, foi feito para que isso pudesse ser resolvido. No programa de hoje vamos mais uma vez discutir um artigo de Sidney Fernandes. Gostaríamos de pedir a todos vocês que durante o nosso programa pedissem aos bons espíritos que continuassem com o bom trabalho de intuir o Sidney em suas palavras, pois temos certeza de tudo o que aqui for dito, muita coisa será aproveitada. Vamos fazer o possível para que aquelas migalhas de palavras não caiam ao chão, que podemos tentar segurar todas elas, para que futuramente possamos nos alimentar de todas elas, de todas as palavras, os pensamentos, pois muitas vezes o Sidney pode dizer alguma coisa que pode remeter você a outra coisa, e assim a gente vai crescendo e vai aprendendo junto. O programa Reencontro, mais uma vez, está de braços abertos a todos vocês, a todos nós, e que tenhamos um bom programa, que Jesus nos abençoe e que assim seja. Sidney, o artigo de hoje, ele tem por título Meio Bem. Eu gostaria de, antes de começar a fazer as perguntas a você, Sidney, que você desse aí uma repassada para os nossos amigos sobre esse artigo, claro, não entregando já
os diamantes no começo, né? Para que eles ainda fiquem com uma certa curiosidade e as respostas, as nossas perguntas possam trazer respostas durante o programa para todos eles. Sidney. Esse artigo foi inspirado em dois fatos. O primeiro, o médium a que me refiro, um grande passista, que eu conheci, trabalhava aqui em Bauru, no Centro Espírita Maria Ribeiro, um centro que ficava ali, para quem conhece a cidade de Bauru, subindo ali a rua Campos Sales, logo depois que saímos do viaduto. Um homem muito correto, muito distinto, muito dedicado. E ele me passou pessoalmente alguns dados que eu coloco no artigo. E a outra inspiração veio de um livro de Emmanuel, chamado O Livro da Esperança, que foi editado em 1964 como comemoração à efeméride do lançamento do Evangelho segundo o Espiritismo 100 anos antes, por Allan Kardec, lá na França. Nesse livro, O Livro da Esperança, uma das mais belas obras psicografadas por Chico, ditada pelo espírito Emmanuel, há uma página homônima com esse mesmo título, Meio Bem. Foi daí que nós tiramos, tanto da página de Emmanuel, como de um fato real que me foi contado pelo próprio passista a respeito do trabalho que ele realizava. Então aí não tem ficção, não. Nós trouxemos exatamente o que o passista nos reportou e com isso a gente trouxe essa contribuição que se aplica não somente para a situação do passista, mas a qualquer situação em que venhamos estar envolvidos no nosso dia a dia, em nossa residência, em nosso trabalho, no relacionamento tanto com amigos, parentes, relacionamento profissional, o contato que venhamos ter com as pessoas durante o dia. Tudo isso está abrangido por esse alerta que Emmanuel nos traz nessa belíssima obra, O Livro da Esperança. Então agora estou à sua disposição, Theo, para conversarmos um pouco sobre o texto. Na verdade, a minha função como escritor é apenas de dar uma forma ao conteúdo que, na verdade, não é meu. Ou eu os retiro dos fatos do dia a dia, ou de alguma informação que nos passa a espiritualidade pelos livros, ou mesmo através da inspiração. E eu sempre digo que, acima de tudo, o trabalho é da espiritualidade. Nós somos meros intermediários. Somos servidores e temos que ser servidores fiéis. É o seguinte, eu vou colocar uma outra pergunta junto com essa primeira, porque essa primeira pergunta que eu vou fazer já deixa os nossos amigos, talvez alguns que ainda não tenham uma certa intimidade com o termo, para você poder nos dizer qual é a principal função de um passista e se os passistas, depois você vai responder, as pessoas vão entender o que um passista faz e aí vem a pergunta já dentro do nosso artigo. Os passistas sempre transmitem bons fluidos, Sidney? Antigamente, Allan Kardec não havia ainda criado essa terminologia e ele, muito antes de conhecer a doutrina espírita, ele se aproximou dos fenômenos das mesas girantes, que depois o levaram a compor a doutrina espírita, a coletar as informações trazidas pelos espíritos e fazer a codificação da obra com perguntas, respostas, observações próprias dele. Mas muito tempo antes, lá por volta de 1832, o professor Rivaio,
que depois tornou-se, pelo pseudônimo de Allan Kardec, no codificador da doutrina espírita, ele já tinha muito contato com o magnetismo de Mesmer. Estudava profundamente essas questões em que o indivíduo se dedicar-se, concentrar-se e passar a desenvolver, a exercitar a tarefa de transmitir magnetismo, pode auxiliar outras pessoas, pode doar, como se fosse uma transfusão de sangue, doar seu magnetismo em favor de outrem. Pessoas que estão doentes, precisando de uma retemperação das suas forças, um reequilíbrio magnético, o magnetizador tem esse condão. Até conhecer a doutrina espírita, o professor Rivaio somente acreditava na transmissão desse magnetismo, desse dom, dessa doação magnética provinda tão somente do corpo humano. Até que ele tomou contato com a doutrina espírita e os espíritos vieram dizer a ele o seguinte: sim, vocês, homens encarnados, podem transmitir as suas vibrações em favor do semelhante, mas vocês têm uma potencialidade limitada. O poder magnético de vocês é contido pelo potencial que vocês têm físico. Em outras palavras, o passista pode transmitir aí, dependendo do seu potencial magnético, vibrações positivas, passes, benzeduras a um número limitado de pessoas. A partir do momento que ele passa a se dedicar a esse trabalho com empenho, dedicação, honestidade e principalmente desinteresse, bons espíritos se aproximam dele e potencializam os seus dotes magnéticos. É do que falamos nesse artigo. E esse passista que eu conheci tinha um tremendo potencial magnético. E os espíritos utilizavam-se desse potencial dele, colocavam o seu magnetismo, os ingredientes que somente os espíritos têm acesso, para poder promover reequilíbrio, curas, reflexões em favor das pessoas que procuravam esse passista. Você me pergunta se o passista somente transmite coisas positivas. Em primeiro lugar, qualquer pessoa pode transmitir vibrações para outra, mesmo sem saber, mesmo inconscientemente. Quando uma pessoa profere um palavrão, ou então faz uma vibração negativa em favor de uma pessoa, dependendo da defesa que esse indivíduo tem, dependendo do grau de mérito, de proteção que ele tem à disposição, ele pode sim ser envolvido por vibrações negativas. Não se trata deliberadamente de um passe negativo. Eu não acredito que alguém, numa casa de oração, ou com a intenção de ajudar alguém, vá transmitir coisas negativas. Os espíritos não o permitiriam. Eles filtram eventuais fluidos negativos que possamos inconscientemente emitir, como daqui a pouco veremos na conversa que estamos tendo especificamente sobre esse passista. Mas, no dia a dia, enquanto que uma mãe, quando amamenta uma criança, ela, além do leite materno, ela está transmitindo boas vibrações, está auxiliando o seu filhinho, está agasalhando magneticamente seu filhinho, pessoas que proferem palavrões, que xingam,
que esbravejam podem emitir também vibrações negativas. Agora, se elas, vamos usar uma terminologia mais popular, se elas vão pegar ou não, isso vai depender do indivíduo que está recebendo, que está exposto, se ele tem uma vulnerabilidade maior ou se ele dispõe de defesas espirituais. Agora, tem um detalhe. Tudo que nós fazemos tem consequências. Por que o passista não precisa receber passe? Porque no momento em que ele transmite a sua vibração, que ele está ajudando o seu paciente, o seu assistido, é como se fosse um cano. Por ele estão passando vibrações positivas do seu magnetismo e também dos espíritos. Ele é ele é exatamente um intermediário da espiritualidade. E por ele passam somente vibrações boas. E ele recebe, é como aquela história, todas as pessoas que oferecem flores para outras, fica um pouco de perfume nas mãos delas. Também, o passista retém esse bem-estar que ele transmite para o outro. Como também as pessoas que eventualmente venham a proferir, rogar pragas, proferir palavrões ou falar mal da vida alheia, também ficam para elas os resquícios do seu negativismo. Sidney, dentro da nossa pergunta, talvez você já até tenha falado, mas o pessoal está fazendo pergunta aqui, depois a gente vai separar um pedacinho no final, vou ir copiando aqui e depois eu passo para você responder. Se eu ver que ela encaixa dentro da que a gente está seguindo aqui, eu já aproveito e faço ela dentro do nosso programa. Eu estava aqui até pensando nisso, Sidney, sobre essa próxima pergunta, porque no nosso dia a dia são várias coisas que acontecem e deve ter algum tipo de preparo. Que tipo de cuidado o passista deve adotar, Sidney? Ou no seu dia a dia, próximo de dar o passe, ou no dia do passe, independentemente de estar ou não dando passe para a pessoa, ele tem que ter uma conduta diferente da nossa? Esse passista de quem eu tirei a história, ele, depois de transmitir-me um passe que eu tive um bem-estar assim imediato, dele saíam das suas mãos praticamente chispas de luzes e os fluidos dele eram assim luminosos. E eu não me contive e agradeci a ele. Puxa vida, mas que bem-estar que você me proporcionou, muito obrigado. E ele falou assim para mim, olha, meu amigo, nem sempre foi assim. Eu era fumante e gostava de beber socialmente. Embora nos dias em que eu aplicava os passes eu me abstivesse, eu evitasse o fumo e o álcool, eu percebi que os fluidos que eu estava doando não eram exatamente brilhantes e harmoniosos. Eles estavam envolvidos assim por emanações do álcool, do cigarro, que infelizmente poderiam alcançar a laringe, os brônquios e os intestinos perispirituais dos meus assistidos. E eu me lembro perfeitamente do que ele me falou. Quando eu vi uma criancinha em relação à qual eu estava aplicando passes, e ela passou a receber estas vibrações revestidas de nicotina, eu fiquei com a consciência muito pesada e eu não sabia o que fazer. Eu cheguei até a perguntar para ele, e você pensou em desistir da sua tarefa de passista? E ao invés de tomar uma providência para evitar que as suas forças fossem envoltas de impurezas, você pensou em desistir da sua tarefa? Ele falou, jamais. Eu tenho consciência de que a alta carga de magnetismo de que sou portador é um investimento da espiritualidade e que me poderá ser retirada a qualquer momento se eu não usá-la corretamente. Com isso,
eu percebi, tomei consciência de que eu estava ministrando uma coisa boa, mas revestida de trevas. Uma espécie assim de um bem mais ou menos, um meio bem. Então tomei uma decisão radical, a fim de limpar os meus fluidos e parar de dar trabalho aos meus mentores. Eu fico só imaginando o trabalho que eles tinham para limpar os meus fluidos, o meu magnetismo, para que não atingissem as pessoas que eu estava supostamente ajudando. A partir daí, afastei-me totalmente da bebida, do cigarro, e hoje eu sensibilizo os meus receptores com energias doces, brandas, como aconteceu com você, disse-me ele. Tenho consciência de que o bem vem dos espíritos. O mérito das curas é deles. E eu fiquei muito emocionado quando ele falou isso. Abracei o fiel e consciente trabalhador da Seara e que continuou por muitos anos nesta atividade. Então, no dia do passe, é bom a abstenção de coisas que possam intoxicar. Assim, o nosso pessoal do Departamento de Doutrina, que transmite as orientações para quem vai receber o atendimento mesmo à distância, faz várias recomendações e nós temos divulgado, o Sérgio tem colocado também no meu site, também eu peço, se ele não pôs ainda, que ele coloque também nos nossos grupos aí de WhatsApp, no Pinga Fogo e também no Sidney Fernandes Escritor, recomendações tanto para o passista como para aquele que vai receber o passe. Então, é tentar abster-se de uma alimentação muito pesada, álcool nem pensar, afastar-se de medicamentos muito fortes, drogas, porque isso tudo pode comprometer a transmissão dos fluidos que nós vamos transmitir e, no caso de sermos os receptores, acolher que vem do alto. Então, a pessoa que está completamente despreparada, ela recebe as bênçãos da espiritualidade e elas se dissolvem no seu organismo. Eu me lembro de uma descrição de André Luiz muito interessante, em que ele estava dentro de uma igreja de irmãos católicos e ele percebeu que quando o sacerdote oferecia a hóstia para os seguidores, para os crentes que vinham utilizar-se daqueles benefícios, em alguns a hóstia vinha brilhante da mão do sacerdote, era colocada na sua boca, aquela luminosidade que aquele pequeno círculo portava, irradiava-se pelo corpo e pelo espírito de quem recebia a hóstia. E outros, diferentemente. Quando a hóstia era colocada na sua boca, fechava a boca, parecia que apagava toda a luz. Nós temos que estar preparados para transmitir o passe, o benzimento, a boa vibração, a irradiação, como temos que nos preparar também para recebê-los. Sidney, no caso dessa sua resposta, parece que o André Luiz meio que cita alguma coisa parecida, né? Você podia falar dessa situação? É uma advertência que ele cita no livro Obreiros da Vida Eterna. Ele está em contato numa passagem que ele faz por uma casa transitória lá da espiritualidade. Ele conheceu Gotuso. Gotuso, um médico aqui na Terra, depois de ele se reequilibrar, ele passou a desenvolver uma atividade muito profícua na espiritualidade. Ele tinha uma clientela enorme e ele sempre destacava, e agora estou saindo um pouquinho do artigo, só para tentar motivar os nossos caros ouvintes e espectadores,
para lerem essa belíssima obra de André Luiz, Obreiros da Vida Eterna. E se alguma pessoa quiser lê-la e não tiver, neste momento, possibilidade de adquiri-la, porque o gostoso mesmo é você ter o livro na mão. Eu leio o livro com lápis na mão e vou grifando os pontos que me chamam mais a atenção. Mas, no momento atual, embora aqui em Bauru as nossas duas livrarias, tanto a do Amor e Caridade como a da USE, estejam fazendo um trabalho muito bom de delivery, tanto é que essa obra que eu estou relendo agora eu recebi da livraria SEAC aqui na minha casa. E eu prefiro lê-la em papel, com impresso. Mas se alguém precisar provisoriamente lê-la pelo computador, nós temos uma cópia em PDF que a Federação Espírita Brasileira disponibilizou e eu poderei, através do meu e-mail, fornecer uma cópia para quem tem interesse de ler esse livro. Mas voltando ao médico Gotuso, ele estava desenvolvendo uma tarefa maravilhosa lá na espiritualidade. Mas, certa ocasião, Gotuso participava de uma oração lá na Casa Transitória Fabiano de Cristo. Mas, voltando então à observação que eu encontrei lá no livro Obreiros da Vida Eterna, a respeito do Gotuso. Gotuso é um médico que André Luiz conheceu lá na Casa Transitória Fabiano de Cristo. E, uma certa ocasião, quando ele estava numa reunião em que o pessoal estava orando lá nessa casa de recepção, chama-se Casa Transitória, porque muitos desencarnados passam por lá em situação de, vamos dizer, de recuperação depois que eles desencarnam. E também os desencarnados que são resgatados ali na região. Como eu falei, a Casa Transitória é uma espécie assim de residência móvel. É um prédio como se fosse um disco voador que se desloca. E quando o André conhece essa casa, esse disco voador, essa aeronave espiritual, ela está estacionada nas imediações, bem no meio do umbral. Então, eles estão ali orando em favor das pessoas necessitadas e eles resgatam muitas pessoas que queiram para ter uma nova vida, fugir das más vibrações e dar sequência ao seu processo evolutivo. Eles recebem nessa casa transitória pessoas que estavam sofrendo ou sendo perseguidas ali na região espiritual. Eles estavam em oração quando o Gotuso recebe a visita da sua mãe, que lhe dá umas broncas. Falou: Gotuso, eu sei que você está fazendo um trabalho muito bom como médico, mas, meu filho, como é que você pode ajudar os seus doentes se você ainda está guardando mágoa das pessoas que o feriram lá na Terra? Como é que você vai dar lições de bom ânimo aos seus tristes pacientes se você ainda está desalentado? Então ela dá uma bronca tremenda, dizendo que ele não pode guardar dentro dele vermes destruidores, porque vão estragar as mais belas flores que você está regando com as suas vibrações. Então, como você nota, Theo, não é apenas o passista aqui da Terra que tem que se preparar para ministrar o passe magnético. Tem que se abster da bebida, do palavrão, dos maus pensamentos. Mas também os médicos lá da espiritualidade são convidados a desenvolver suas atividades isentos, limpos de quaisquer mágoas, de desânimo, de problemas internos, coisas que ele está guardando no seu íntimo.
o ressentimento é um veneno para aquele que está aplicando o passe. Você nota, por exemplo, quando você vai fazer uma consulta médica, se o médico é uma pessoa dedicada, desprendida, que ama a profissão, vem dele, além do medicamento, além do diagnóstico, vem também lições de paz, estímulo para que você adote certas atitudes, além do medicamento, paralelas para a sua cura. E lá na espiritualidade, isso acontece com maior frequência e intensidade. Gotuso não apenas fazia diagnósticos, mas procurava dar aos seus pacientes um novo norte, um novo tipo de comportamento, porque a gente sabe que as nossas doenças, nossas dores, elas surgem em função do nosso negativismo interior. Eu acabei, agora cedo, de ler um trecho do Obreiros da Vida Eterna, quando mostra uma senhora que está num cemitério chorando, ela está presa ainda aos seus despojos mortais, e ela está sofrendo demais, e André Luiz quer libertá-la. O mentor fala, não pode libertá-la ainda. Se ela for libertada daqui, ela vai voltar lá para a casa dela, ela vai levar intranquilidade para o seu filho, para o seu viúvo, o marido. Ela tem que se melhorar. Então, essa senhora teve uma vida assim muito conturbada. Ela não levou a sério a maternidade, morreu muito jovem, com um pouco mais de 30 anos. E ela está assim, envolta por dores, mas essas dores são oriundas dos descaminhos, da vida que ela levou aqui na Terra. Ela semeou mal, agora ela começa a colher maus frutos. Assim também somos nós. As nossas doenças, nossas dores, as pragas que existem na Terra, os vírus, nada mais são do que o reflexo da inferioridade humana. Hoje em dia nós estamos convivendo com 1000 problemas, dores. Ainda ontem tivemos um triste fato ocorrido em outro país, lá no Iraque. E essas coisas, infelizmente, elas são muito frequentes aqui na Terra, onde vivemos uma situação assim de dificuldades, com dores, expiações, mas tudo isso faz parte das nossas semeaduras. Quando eu me torno uma pessoa boa, quando eu me revisto de bons fluidos, eu consigo transmitir também bons fluidos. E eu consigo também ter mais paz em meu coração e uma saúde física melhor. Eu gostaria de fazer uma outra pergunta para você aqui, só fugindo um pouquinho do protocolo, para a gente pegar aqui ainda o fio da meada, que me veio aqui uma dúvida, eu não sei se os nossos amigos têm, mas algumas pessoas podem ter. Sidney, vamos supor que você é um passista e eu seja a pessoa que vou receber o passe. Em eu precisando de energia, de fluidos, para ficar um pouco melhor. Onde é que se define o quanto de energia vai vir de você para mim e o quanto eu vou receber, independentemente de quanto eu preciso? Vamos supor, eu preciso aí de 1 litro, mas você vai me dar todo esse litro, você vai me dar aí uns 300 ml. Quem define isso e como que funciona para que o passista não saia tão descarregado assim de uma sessão dessa, Sidney? A pergunta é muito boa. Porquanto há situações em que aquelas recomendações que são feitas pelo nosso pessoal, que entende muito mais do que eu, de transmissão de fluidos, de trabalho de assistência à distância e mesmo de transmissão de fluidos, eles informam, dão todas as recomendações necessárias para que tanto o passista, o transmissor, como o receptor estejam perfeitamente preparados para isso. Mas, às vezes, o passe,
é recomendável que ele seja aplicado sempre dentro da casa de oração. No nosso caso, no centro espírita. Mas ele também é aplicado numa igreja, no momento da bênção do padre, é aplicado num templo evangélico, no momento em que o pastor está fazendo a sua pregação, ele está exteriorizando bons fluidos e as pessoas estão assimilando. Então, em primeiro lugar, o passe, exceto alguns casos de doença, o ideal é que ele seja aplicado sempre dentro do centro espírita. Por quê? Ali é um local adequado. O centro espírita é vigiado. Assim como eu falei daquela situação daquela senhora lá, que estava no cemitério, conturbada, quando o André Luiz entra no cemitério, assim nos portões, nas grades, nos muros, há espíritos inferiores, galhofeiros, vagabundos, que estão querendo ali tirar proveito de alguns restos mortais. E por que eles não conseguem? Porque há uma vigilância. Não é qualquer um que entra ali. E no centro espírita, na igreja, no templo evangélico, no templo messiânico, da mesma forma, há sim um preparo adequado. Há um anel de isolamento que impede a presença de qualquer espírito ali. Então, o local é ideal. Tem que ser um local ideal. Uma casa de oração. Além disso, o preparo do passista. Além disso, o preparo do receptor. E, além disso, a presença dos bons espíritos, que no momento certo são elementos especializados, são criaturas totalmente dedicadas a esse mistério, são técnicos da espiritualidade, que, em última instância, conduzem o fenômeno. Então, essa dosagem a que você se referiu, Theo, ela é feita criteriosamente pelos espíritos. E tem outro aspecto ainda. Às vezes, os espíritos estão ali, a casa está preparada, o passista está preparado, o próprio indivíduo assistido, ele se preparou, há uma dosagem de magnetismo potencializado pelos espíritos ideal, e mesmo assim não acontece a cura. Por quê? Porque não é a hora. Porque o sofrimento vai fazer com que a gente reflita mais. Naquele caso daquela mulher lá que eu citei, do cemitério, lá que a André está conversando, aquela dor porque ela está passando, por enquanto é necessária, para que ela reflita mais, para que futuramente ela possa ser libertada. Assim também, no momento em que a vibração, o passe, o magnetismo é transmitido, existe uma dosagem determinada pela nossa necessidade, pelos técnicos da espiritualidade e pelos nossos méritos. Se eu tiver merecimento, eu vou receber toda a quantidade ideal para o meu bem, para a melhoria do meu equilíbrio físico e espiritual. Há um caso em que André Luiz descreve, em que o paciente, o assistido, já havia comparecido 10 vezes para tomar o passe. E aí o auxiliar vem perguntar para o mentor: nós temos um caso aí de 10ª vez. Isto é, o indivíduo vai lá, toma o passe, melhora e vai para casa e abusa, e xinga, fala mal dos outros, é desonesto, e aí vem os problemas físicos de novo. Ele volta ao centro, toma passe, os espíritos vão lá, limpam. Por 10 vezes esse processo é feito. A partir dali, os espíritos suspendem, limitam e apenas dão uma melhoradinha no indivíduo, para que ele acorde para a vida. Os espíritos não são nossas babás. E precisa, o Sérgio está fazendo uma observação aqui através do link, que haja cooperação
dos dois lados, tanto do passista e da espiritualidade, como o paciente, o assistido, quem vai receber o passe, coloque-se em condições de receber e, ao mesmo tempo, saia dali com outra cabeça. Por que eu estou com tantos problemas físicos? Por que o meu fígado está sempre intranquilo, meu intestino, minha circulação, minha pressão? É porque lá fora eu estou fazendo coisas que estão prejudicando o meu organismo. Eu saio dali com uma vontade danada de ser bonzinho. Aí chego em casa, xingo, falo mal, trato mal a esposa, sonego impostos, eu acabo deturpando algumas relações comerciais, prejudico outras pessoas. O que acontece? Volta tudo a estaca zero. Com isso, portanto, os espíritos, por mais que queiram nos ajudar, nós temos que nos ajudar também. Sidney, você estava falando aí sobre a situação do nosso amigo, deixa eu só lembrar o nome aqui, que é um nome diferente, né? É isso, o Gotuso. Gotuso, desculpe, Gotuso. Isso. Aí vem a pergunta, devemos nos precaver contra esse tipo de erros sobre essa outra resposta que você estava dando, Sidney? Como fazer isso? Com muita reflexão, com muito empenho. Ninguém torna-se anjo de uma hora para outra. Assim como o passista, o médium, precisa exercitar a sua faculdade para que ele possa passar, transmitir com certa fidelidade o que ele recebe, tem que haver um exercício, né? Tem que haver um preparo. Também você, para melhorar de comportamento, não é da noite para o dia. Tem que haver, assim, muita oração, muito empenho, persistência. Na hora de uma discussão, aprender a fechar a boca, não falar mal da vida alheia, não ser desonesto. Como é que uma pessoa pode dormir tranquila, sabendo que ela está usando um dinheiro que não é dela? Ou então, fazendo um superfaturamento, vai tirar dinheiro da saúde, da cultura, da educação, da segurança, do bem público. Quem que vai conseguir ter saúde espiritual? São semeadoras negativas. Qualquer pessoa pode desenvolver um bom trabalho, qualquer pessoa, mas ela tem que se empenhar nesse sentido. Se ela deixar misturar, porque o que mais acontece conosco é o tema do nosso artigo. É a mistura do bem com o mal. Você é uma pessoa muito boa, muito simpática, que ajuda muitas pessoas, que oferece otimismo, mas de vez em quando resvala para o desrespeito com o seu lar. Você não é fiel à sua esposa. Você, no trânsito, é uma pessoa irascível. Você acaba misturando pontos positivos com negativos. E isso acaba envenenando a sua contribuição. É o tal do meio bem. É um bem mais ou menos. Mas não existe água meio suja, né? Se você tem qualquer mácula, qualquer sujeira, ela já fica comprometida para a ingestão. Assim também, a sua vida não pode ser maculada por agressividade, palavrões, desonestidade. Isso compromete a contribuição que você eventualmente esteja dando em favor do seu semelhante. É muito comum a gente encontrar pessoas de comunidades carentes, pobres, de extrema fragilidade, eles recebem muitas benesses dos traficantes de drogas. E eles fazem muito bem para as comunidades a que eles estão ligados, sim. Mas, de um lado, eles fazem o bem, e, do outro lado, eles facilitam
o trânsito de substâncias nocivas. Mas que raio de benfeitor é esse? Um Robin Hood que de um lado machuca e do outro lado alivia. Nós temos que nos compenetrar de que o bem que venhamos a realizar tem que ser o mais puro possível. Tá bom, nós não somos ainda anjos, mas temos que nos esforçar para não macular o bem que venhamos a oferecer para o semelhante. É muito comum, às vezes, um grande empresário desenvolver uma atividade profícua, oferece milhares de empregos, cuida bem da sua cidade e sonega impostos. Quando ele sonega o imposto, ele está prejudicando. Mas o governo, o Estado faz coisa errada. Primeiro que um erro não justifica outro. E próprio Jesus, na época em que ofereceram a ele uma moeda, porque os judeus pagavam muitos impostos muito altos, e perguntaram para Jesus se eles deveriam continuar pagando os impostos para os romanos, que eram os poderosos que estavam ali em lugar, haviam se apossado de todas as terras ali em que estavam os judeus. Então eles falam, é um conquistador que está maculando a nossa vida. Você acha que nós devemos pagar impostos, Jesus? E aí Jesus falou, por favor, qual que é a efígie, qual que é a face que está cunhada nessa moeda? A de César, disse um dos judeus. E Jesus respondeu, dai a César o que é de César. Então nós temos que tomar cuidado para sermos bons, mas não sermos maus ao mesmo tempo, né? Sidney, você tem alguma experiência pessoal que meio que nos remeta ao artigo do programa de hoje? Eu tenho, sim. Estava num voo, um avião muito grande. Assim que o avião subiu, as luzes se apagaram, de repente todos nós começamos a ouvir o choro de uma criança. E a criança não se aquietava. Eu e minha esposa estávamos já na nossa 10ª oração e a criança não se aquietava. De repente eu vi, sentado bem lá na frente, um velho passista amigo meu, o Gumercindo, agora com idade elevada. Ele estava descansando. Eu até estranhei, porque o Gumercindo é um benzedor, um passista muito pobre. Até perguntei para minha mulher, como é que esse homem está conseguindo viajar aqui nesse avião, né? Os filhos, né? Os filhos se cotizaram para propiciar ao casal, já de idade, uma viagem de lazer. E eu notei que a esposa do Gumercindo, que estava ao lado dele, a exemplo de todos nós, um avião lotado aí com mais de 100 pessoas, ela estava incomodada com o choro da criança também. E, de repente, ela conversou com o Gumercindo, não deu para ouvir direito o que ela falava, mas eu acho que ela falou o seguinte, será que não dá para você ajudar essa criança, não? Está sofrendo aí já, chorando faz mais de 1 hora. E o Gumercindo deu uma acordada assim e deve ter autorizado a Maria, a esposa dele, a ir buscar a criança. Maria levantou-se, foi lá, pediu para a mãe trazer a criança e a criança veio berrando e a hora que a mãe da criança não sabia, não conhecia o Gumercindo, nada. E a mãe da criança veio, o Gumercindo aconchegou a criança no colo, começou a passar a mão na cabeça da criança. Olha, Théo, foi um milagre. A criança ficou quietinha na mesma hora, dormiu. Eu até me emociono de eu acompanhar esse fato. Aí o Gumercindo devolveu a criança para a mãe encantada. Depois do magnetismo do Gumercindo, a criança quietou-se e dormiu. E olha, eu, a minha esposa, os demais passageiros, os tripulantes,
Nós estávamos loucos para bater palma para o Gumercindo, né? Mas se a gente aquela hora a gente fosse aplaudi-lo, podia acordar a criança, né? É. Aí nós fizemos só um agradecimento mental para o Gumercindo. E a história não acabou aí, não, Theo. Quando descemos do avião, o Gumercindo precisou de uma cadeira de rodas para ir até pegar as suas bagagens, né? Ele já está com idade, coitado. E quando eu vi, na hora de pegar as bagagens, a esposa encarregou-se disso, ele estava na cadeirinha de rodas dele, eu vi que aproximou-se do Gumercindo o pai da criança. Falou, olha, senhor, eu não sei quem é o senhor, mas sei que o senhor é um homem de bem, e o senhor fez muito bem para minha filhinha. E o Gumercindo limitou-se a pegar a mão do pai da criança com as suas duas mãos e apertou, já acostumado com esse tipo de reação. Então, você vê, Theo, às vezes a vibração de uma pessoa boa pode acontecer numa choupana pobre, como já aconteceu comigo. Minha mãe levava muito para receber os passes das benzedeiras, e geralmente era chão batido, casas de pau a pique. Então, a manifestação da divindade, da espiritualidade maior, pode acontecer numa choupana, numa igreja, num templo evangélico, num centro espírita, num terreiro de umbanda, ou às vezes numa aeronave viajando a 700 km por hora, numa altura de 10 mil metros. Sidney, antes eu tenho uma pergunta aqui, eu gostaria de inseri-la, fazer ela primeiro e depois já a última pergunta. Acho que dá tempo de você responder, porque a nossa última pergunta é quais são as orientações do Emmanuel nesse cerne aí do seu artigo. Mas antes eu gostaria que você falasse, existem pessoas, você até falou aí sobre tráfico, essas coisas, né? Citou os amigos que fazem bem de um lado, mas de o outro nem tanto. Existem pessoas que são viciadas em passe, Sidney? Isso é possível? Eu até falei sobre esse assunto naquele caso de 10ª vez, né? Uhum. Eu não recuso um passe, principalmente quando eu vou numa casa para fazer uma palestra. Quando me oferecem um passe, eu aceito. Mas, geralmente, quando eu vou ao centro espírita, não procuro receber o passe, não. Eu procuro aplicar o passe. Porque quando eu aplico, eu recebo também. Nós devemos tomar cuidado e buscar o passe nos momentos de necessidade mesmo, né? Porque os espíritos têm ali muito trabalho, tem que dar assistência principalmente aos mais necessitados, aos mais carentes, às pessoas que estão sofrendo mais, né? Então, nós temos que tomar cuidado de buscar o recurso do passe somente em situações de necessidade mesmo, quando a gente está precisando mesmo de apoio. Afora isso, a presença numa igreja, num templo evangélico, ou num templo messiânico, ou ouvindo uma palestra espírita, se a gente souber raciocinar, refletir, ouvir com cuidado e colocar-se em condições, esforçar-se para aplicar tudo aquilo que a gente recebe, aquilo que a gente aprende, já estamos recebendo a ajuda da espiritualidade. Então, o passe é uma coisa muito boa, a espiritualidade está à nossa disposição, mas não podemos abusar dessa bênção que vem da espiritualidade. E sobre as orientações de Emmanuel, Sidney? Eu queria ler só um trechozinho do livro em que me baseei, que eu já citei bem no comecinho. Ele fala mais ou menos o seguinte, Theo, as sábias palavras de Emmanuel. Estrada construída pela metade patrocina acidentes. Víboras penetram em casa
varando as brechas. O bem pede doação total para que se realize no mundo o bem de todos. É por isso que a doutrina espírita nos esclarece que o bem deve ser praticado com desinteresse, com devotamento, sem que nos seja lícito, em se tratando de nossa pessoa, reclamar bem algum. Então não podemos misturar o bem com o mal. E quando ele fala em brechas, está se referindo às nossas residências. O culto do Evangelho preenche essas brechas, calafeta essas brechas. E é exemplo do que eu falei lá naquele cemitério, em que os espíritos inferiores não passavam de certo limite, também nós podemos criar aquele mesmo anel de proteção que tem as igrejas, os centros, os templos, podemos colocar na nossa casa também. Criar esse círculo de proteção através do Evangelho no lar. E com isso, mesmo no caso de um desencarne de uma pessoa, os espíritos inferiores não conseguem acesso. Daí a necessidade de nós purificarmos a nossa contribuição, fazermos todo o bem possível, evitando misturá-lo com palavrões, com desonestidade, enfim, com o mal que ainda, infelizmente, nós portamos. Tá certo. E você que nos acompanha nessa manhã de quarta-feira, caso você queira ler na íntegra o artigo... Meio bem. São 2 artigos. O artigo Meio Bem, em que nós contamos essa história do nosso amigo que, a princípio, fumava, contaminava o seu passe com o álcool, né? Esse é o artigo Meio Bem. E a história do Gumercindo está também no meu site, e o título do artigo é O Poder das Mãos. Então, o Sérgio já colocou no site www.sidneyfernandes.com.br os 2 artigos, tanto o Meio Bem como o Poder das Mãos, que está à disposição das pessoas aí que queiram ler, queiram publicar, queiram divulgar, enfim. Estamos em condições de oferecer os 2 artigos, tanto para a leitura como para a divulgação ou a impressão que alguém tenha interesse. E lembrando também, né, Theo, que eu falei tanto do livro Obreiros da Vida Eterna. Se por acaso alguém tiver interesse nele, não puder comprá-lo por falta de acesso a uma livraria, e eu repito que é o livro impresso, por trás dele existe uma editora, uma livraria, gráficas, e geralmente o autor espírita não ganha nada com isso. Ele doa os seus direitos autorais, como é o meu caso. Então, quem tiver interesse nessa obra e não puder comprá-la nesse momento, passe um e-mail para mim, que eu mandarei uma cópia autorizada em PDF, autorizada pela Federação Espírita Brasileira, para que a pessoa leia essa obra em casa, através do tablet, do celular ou do computador. Bom, são 10h16, nós estamos chegando ao final aí de mais um programa Reencontro, programa que nós estamos aqui junto com vocês toda quarta-feira a partir das 9h da manhã, e esse programa ele permanece aí na página do Sidney, ele permanece na página do SEAC, no canal do YouTube do SEAC, e depois ele vai para o site www.sidneyfernandes.com.br numa versão editada, aí com algumas coisas que no ao vivo não tem como tirar, né, Sidney? E lá no site ele vai um pouco mais enxuto para que os nossos amigos possam acompanhar na íntegra. Mais alguma coisa a acrescentar? Apenas que amanhã teremos, na quinta-feira, a reprise do nosso programa, desse novo programa, o que é o Espiritismo, que o Sérgio está dizendo que a reprise vai ser amanhã, às 9h, às quintas-feiras, às 9h da manhã. Ah, tá. Que bom que ele encontrou aqui. É com você, Theo. Obrigado, Sidney. Obrigado, amigos. Reencontro. Doutrina Espírita. Temas e debates.
Estudo. TV SEAC apresenta Reencontro com Sidney Fernandes.